bem com vocês? Tô ansiosa pelo nosso assunto de hoje. Me preparei bastante. Achei que é um assunto um tanto quanto profundo, um tanto quanto desafiador de falar sobre. Esse assunto, inclusive, veio de algumas sugestões, algumas reclamações de babás a respeito do mercado de trabalho, né, de vocês, de que gostariam de ser mais valorizadas, mais respeitadas pelos patrões, pelas mamães que contratam. Então, é um assunto que vira e mexe, alguém manda algum comentário em algum post, ou mesmo por direct também. Então, acho que é uma coisa que incomoda, né? Quem tá atuando na área, ou quem pretende entrar, quem pretende começar a trabalhar como babá. Reconhecimento. Vou pegar de novo a definição de dicionário. O que é ser reconhecido? É o mesmo que sancionado, agradecido, aprovado, autenticado, grato, legalizado, ratificado. Muita coisa complexa, muitas palavras bonitas. Vamos pegar aqui aprovado. Que se admitiu como bom, legítimo e verdadeiro. Tudo isso é ser reconhecido. Quem quiser me falar aqui para vocês o que é ser reconhecido. Vou dando exemplos aqui. O Brasil é reconhecido mundialmente como o país do futebol, não é? Entre outras coisas também, né? Corrupção, péssimo, enfim. Que mais? A Xuxa é reconhecida como a rainha dos baixinhos. Isso aí entregou minha idade, né? Fulano de tal é reconhecido como o nadador mais veloz na atualidade. Então, reconhecimento tem a ver com isso, com ser autenticado, como diz lá no dicionário, que se admitiu como bom, que é aprovado em algum sentido. Então, ser reconhecido é ter a aprovação de outras pessoas, é de fora para dentro, é a percepção de outras pessoas, é ter a aprovação de outras pessoas de alguma forma, em algum aspecto. Ok, tá ótimo. No caso das babás, ser reconhecida pelas patroas, que geralmente é quem vai contratar, né? Ser reconhecida pelas patroas como uma boa babá, como uma babá responsável, como uma babá bem indicada, uma babá compromissada, uma babá estudada, uma babá também que construiu a sua imagem, deu certo. Eu só fui reconhecida quando falei que não ia mais ficar na casa. Aí a pessoa perde para dar valor, né? Isso acontece muito em relacionamentos, em namoro, né? A pessoa só valoriza quando perde. Infelizmente. Então, eu tava falando, a babá que construiu, a babá ser reconhecida pelo estudo que ela teve, pela história de vida que ela tem, pelos esforços que ela teve para estar numa posição, pelos caminhos que ela teve que percorrer para estar ali naquele momento. Então, tudo isso, ser reconhecida pelo seu esforço, né? Pela sua dedicação, pelo seu currículo. Seja seu currículo de formação, como eu falei aqui, de estudo mesmo, de cursos, de preparação, reciclagem, mas também as suas experiências de trabalho prévias. Ser reconhecida como uma pessoa que tem experiência, que tem muita bagagem, entende? Então, o reconhecimento
de outras pessoas, ele acontece depois que você busca algumas coisas, depois que você faz algumas coisas por você. E aí você consolida aquela imagem, aquela estrutura, e aí você vai, e aí esse reconhecimento vem de outras pessoas para você. É externo, é uma percepção externa. Porque você buscou se qualificar, buscou se aperfeiçoar, e então você vai ser reconhecida por isso. Então, tudo isso que eu falei aqui é o resumo dessa babá RVR. Essa sigla eu criei nessa semana, porque essas palavras, respeito, valorização, reconhecimento, foram palavras que eu ouvi muito quando eu estava conversando com as babás antes de começar o Instagram, o perfil Milena Papo com Babás. Muitas me falaram, eu queria ser mais reconhecida no meu trabalho, eu queria ser mais valorizada, eu queria que a nossa área fosse mais respeitada. Algumas tinham gostou da sigla. A gente pode adotar essa sigla agora daqui pra frente, né? Como ser essa babá RVR. E então envolve muitas coisas. Vocês viram, respeito passa por gentileza, passa pela educação, passa pela forma como você lida em situações de desgaste, né? Como eu falei, a gente não tem que falar tudo a todo momento, a gente não tem que opinar sobre tudo. Isso é inteligência emocional, né? Então, o respeito é uma coisa mais complexa, mais profunda mesmo. E o respeito é construído diariamente com várias posturas que você adota, com hábitos que você tem, com características que você tem. E aí essa ideia do respeito vai sendo construída na cabeça das pessoas. Então também é lá na pessoa, no externo, sobre você. Agora, o valor você tem que ir atrás. Você tem que fazer, digamos assim, você tem que fazer por onde. Você precisa, porque valor tem a ver com dinheiro, tem a ver com financeiro. Boa noite, Júlia. O valor tem a ver com financeiro. E pra gente ter a nossa mão de obra mais valorizada, a pessoa que vai pagar, vai achar justo pagar mais quando ela percebe que ali tem coisas a mais. Aquela pessoa se preparou, aquela pessoa tá bem formada, aquela pessoa tem formação técnica, aquela pessoa tá antenada na área dela. Então, o valor valorizada passa por isso. Aí é você, não são características suas, são atitudes que você precisa tomar para agregar mais conhecimento para você. E aí você vai demonstrar esse conhecimento, você vai pôr em prática esses conhecimentos e, consequentemente, você vai ser percebida como uma pessoa que vale mais, porque você está mais preparada. E por último, eu tô aqui já fazendo um resumo, né? E por último, o reconhecimento. O reconhecimento, como a gente falou, é do outro pra gente. As pessoas de fora nos reconhecem como tal, nos reconhecem como alguma coisa. Da percepção do outro sobre nós. Uma percepção boa sobre nós. A pessoa admite que nós somos bons naquilo que fazemos. Então, isso é ser reconhecido, né? Pode ser reconhecido também por coisas ruins. Mas aqui a gente tá falando de coisas boas. Vamos ver aqui os comentários. Tá difícil ser babá quando os pais querem que a pessoa seja uma super babá, mas quer que ela faça faxina na casa. Eu não concordo com isso. Ou dou atenção à criança ou à casa. Isso é delicado, né? É aquela grande história assim, o combinado não sai caro,
O que foi combinado com essa família? Isso estava previsto mesmo de que iria acontecer assim? Agora, se não estava, aí realmente não é legal. Tem que... alguma coisa tem que ser revista. Existem... tem até um post meu falando sobre os tipos de babá. Tem babá, alguns lugares chamam de babá arrumadeira, ou babá faxineira, não, acho que é babá arrumadeira, né? Que ela tem essas duas funções, de cuidar da criança e cuidar da casa. Se isso foi colocado desde o começo, desde o início da relação de trabalho, as duas partes estão de acordo com isso, é possível de ocorrer. Se a babá acha que consegue, né, fazer as duas tarefas, isso é possível. Não é ilegal, não é nada por esse lado. É o acordo. O que está no contrato? Se existe contrato, o que está lá no contrato? O que foi combinado? Se não foi combinado, aí realmente eu te dou razão. Fica complicado mesmo. Os 3 conceitos andam juntos, né? Respeito, valorização e reconhecimento. Sempre lembrem disso, sempre lembrem dessa sigla. A live vai ficar salva, vocês podem assistir de novo depois. A Deise falando, Júlia é babá e trabalha na minha escola como babá. Que legal, já estão se encontrando aqui, já estão vendo, conhecendo outras conhecidas aqui, né? A Maria, Deise, concordo com vocês, essa é a realidade de muitas babás, sim, é a realidade mesmo. Porém, penso que nós babás temos que ter atitude e colocar certos limites. Nós falamos sobre limites, né? Lá na parte de respeito, né? Tá certíssima, Maria, limite. Da mesma forma que nós temos os nossos limites, o patrão, a patroa, tem os limites deles também. Então é o que falam, o limite, a minha liberdade termina onde começa a sua. E limites é a mesma coisa. Todo mundo tem limite e eles, digamos assim, limite existe para ser respeitado, né? E tudo tem que ser conversado, tudo tem que ser muito bem acordado. A Maria continuou, usar do respeito, ter gentileza, educação e informar. Isso. Sempre, gente, sempre com educação, com gentileza e, se for preciso, alguma certa firmeza para se posicionar, se colocar, dizer alguma coisa, mas sempre com educação, com gentileza. Quando a gente perde a educação, quando a gente perde as estribeiras, aí já perdeu tudo, aí é ladeira abaixo, todo mundo perde. Aí já era, fica difícil depois de recuperar. Sempre lembrem disso. Isso é muito importante nas relações como um todo. Aos pais que não fazemos algum serviço. Ah, sim, continuando outro comentário, né? Deise, vamos colocar em prática a sigla RVR. É isso aí, gente. É para isso que eu tentei bolar uma forma de ficar mais na cabeça, ficar impregnado lá na cabeça de vocês. RVR, respeitada, valorizada e reconhecida. Gil P. Lima, fazendo 2 tarefas, mas na maioria das vezes só recebe por uma. Pois é, eu não aceito. Isso, você vai numa entrevista de emprego e aí te faz essa proposta. Aí cabe a você aceitar ou não. Você não é obrigada, não é? Ninguém tem como obrigar a gente a fazer nada. Claro que tem algumas situações que aí a pessoa tá passando uma grande necessidade financeira, né? Vamos ser realistas também. E apareceu uma oportunidade de emprego. Não é o emprego dos sonhos que a pessoa gostaria muito, que ela sonhou. E aí aparece essa oportunidade e aí ela tem que agarrar, porque precisa comprar o feijão no final do mês, né? Comprar o leitinho do filho no final do mês, o marido tá desempregado. Então, às vezes, em algumas situações, a gente não faz o que a gente gostaria de fazer. Mas pode ser temporário, depois eu vou procurar uma outra coisa. E aí, se você se vê numa situação dessa,
mesmo que não é o que você deseja, o que você tanto idealiza, mas aí faça com boa vontade, né? Faça com respeito aos seus patrões, ao seu ambiente, às crianças. Aí faz bem feito, porque depois daquele emprego você vai ter, pode ser que você tenha outro. E aí nesse mundo das babás importa muito o boca a boca, vocês sabem disso, a referência, o emprego anterior. Então, uma coisa aqui que eu nem estava pensando em falar sobre, mas é isso, de tentar manter sempre um bom relacionamento, uma boa situação, quando você está saindo de um emprego, porque depois você pode precisar daquela referência daquela pessoa para o próximo emprego. Ou até, quem sabe você pode voltar para aquela família numa outra situação, num outro momento seu, num outro momento daquela família. Então, pensem nisso. A gente sai de um emprego e aí você não desaparece. Você vai continuar existindo, você vai continuar precisando trabalhar. E aí lá na frente pode ser que você precise daquela referência lá. Então lembrem disso. Babá é babá, doméstica é doméstica, faxineira é faxineira e ponto final. Sim, tudo, como eu falei, é tudo combinado, tudo acordado. Tem muitas funcionários, muitas babás que ainda acumulam funções, a gente sabe disso. Não adianta a gente negar, existe, né? Mas se foi combinado lá no começo do acordo de trabalho, presume-se que ambas as partes estão de acordo, se ambas as partes concordaram com aquilo, né? Júlia, sempre coloco limite, pois vou como babá e faço só a função de babá. E sempre com gentileza. Anaísa, gentileza gera gentileza, exatamente. Você agindo com uma outra pessoa com educação, falando baixo, com gentileza, a outra pessoa fica desarmada. Ela não vai vir pra cima de você toda montada. Ou até se ela vier, ela vai ficar muito sem graça. Ela vai ficar depois assim, nossa, que besteira que eu fiz, pode ter certeza. Amei a sigla, muito boa sua didática. Obrigada, Maria. Eu só aceito agora trabalhar com uma profissão. Se a criança cai enquanto estou fazendo algo na casa, a mãe não aceita explicação. Esse que é o problema, né? De dividir a atenção. Então, realmente é uma situação, é um problema. Porque você tá lá fazendo o almoço e tem hora que não dá pra sair dali do fogão, né? Você tá lá, o arroz vai queimar e tem que temperar e tal. E aí o menino tá lá mexendo no armário. Eu tive situação assim, aqui com o meu mais novo. Teve uma época que ele gostava de fuçar na gaveta de remédio. Queria ficar tomando remédio em doce, né? Ao contrário do mais velho, que eu odiava, hoje ele tá mais fácil pra tomar remédio, mas antes ele era bem difícil de tomar remédio. O mais novo, não. Adora remédio, xarope, rosinha, morango, framboesa. Aí ele queria ficar tomando. E aí, a minha funcionária da casa, eu tinha funcionária e babá. A funcionária da casa tava lá embaixo, fazendo almoço, arrumando a mesa do almoço. E ele lá fuçando na gaveta. Aí eu peguei algumas vezes, porque teve uma época que, uma época que eu tava de férias, e aí a babá tava fazendo alguma outra coisa. Assim, não foi um desgaste entre nós, sabe? Ela tava, tipo, no quarto, ao lado. E aí eu cheguei e ele tava mexendo nos remédios. Já tava conseguindo abrir, assim, ele não chegou a tomar. Mas essa situação aconteceu várias vezes. Hoje ele não faz isso mais. Já perdeu, digamos, essa mania, já entendeu. E isso não gera interesse dele mais. Então, aí eu tinha a funcionária da casa e tinha a babá. E aí eu peguei ele lá, fuçando em remédio. Então, assim, a questão da atenção dividida é um problema, né, nessas situações. A Gil P. Lima, é o que eu penso futuramente, voltar para minha família do coração. O que ela estava falando aqui antes?
Babá é babá, doméstica é doméstica. A Júlia. Vamos continuar. Muito bem, Deise, pura verdade, porque criança requer muita atenção. Com certeza, né, gente? Criança é um segundo, acontece muitas coisas, podem acontecer muitas coisas. Eu fui babá, a Valéria, eu fui babá até as crianças ir pra escola. Agora sou babá, lavo e passo, mas foi tudo combinado. Aí tá vendo um exemplo aqui, ó. Foi até bom aparecer esse comentário da Valéria. Me dou muito bem com meus patrões. Existe respeito recíproco. Imagino que são crianças maiores, não é, Valéria? Conta pra gente a idade dessas crianças. Porque isso acontece bastante quando as crianças crescem. Aí não demandam muita atenção de sentar no chão, brincar, elas já ficam mais autônomas. Brincam entre si, se for irmãozinho, se tiver irmãozinho, ou com o vizinho. Então aí muitas famílias se veem nessa situação de não precisar mais da babá. Ó, são 7 anos e 4 anos. Então já é uma idade, exatamente a diferença de idade dos meus. Então, essa diferença de idade, eles já estão, essa idade que eles estão aqui, 7 e 4 anos, as crianças já estão mais autônomas, já estão mais, não precisam de uma vigilância 100% do tempo, já não tem tanto perigo de queda como quando é com um bebezinho que tá começando a andar. É diferente, entendeu? E como a Valéria falou, foi tudo combinado, me dou muito bem com a família, com os patrões, e existe respeito recíproco. Foi muito bom esse exemplo, né? Isso. É a babá da Cris, né? Eu conheço a Valéria, agora eu lembrei quem é. Lia e o Caio, os japinhas lindos da minha amiga Cris. A gente formou junto, a Cris. Então, é tudo combinado, é tudo combinado. O que eu falei, o barato, o combinado não sai caro, né? Então, gente, adorei a nossa live. Falamos bastante aqui, falei muito, vou até beber mais um pouquinho. Mais algum comentário, alguma pergunta de vocês que vocês queiram ainda mandar, podem mandar. Eu tô aqui para isso. Obrigada, Maria. Tem muita preparação aqui, viu? Por trás, eu vou atrás, estudo, procuro estar por dentro para trazer bons conteúdos para vocês. Então eu quero criar esse momento aqui de live com as babás. E a Maria falando, acaba sendo uma rede de apoio para nós babás. Que ótimo! Essa é a intenção, esse é o ponto-chave. Babás RVR, né? Vamos criar esse grupo aqui, essa rede de babás, eu ainda vou arrumar um nome bem legal para isso. Onde posso fazer curso de primeiros socorros. Anaísa, tô me preparando para isso. Tô me organizando, prometo que vamos ter novidades nesse sentido, tá bom? Então esse espaço aqui é pra gente ter mais proximidade, a gente trocar ideias, pra gente bater papo. Então eu agradeço muito a presença de vocês. A última coisa aqui, eu vi um comentário. Por isso trabalho como babá. Agora mesmo coloquei minha pequena para escovar os dentes, saí para pegar a minha muito rápido. Ela tampou a pia e colocou para encher. Imagina se eu fosse fazer uma outra coisa. É a hora de... Essa questão de água é muito perigoso, né? Criança, não sei a idade dessa criança, Júlia. Criança afoga num balde, né? Numa lâmina de água. É 1 segundo, é 20 segundos. Exige muita atenção, dedicação mesmo. Então, eu quero agradecer, eu tava aqui agradecendo
Eu quero agradecer a presença de todas, a participação de todas. Hoje vocês ficaram mais soltas, conversaram mais comigo, não fiquei aqui batendo papo sozinha. Essa é a intenção. Aceito sugestões de temas para as próximas lives. Eu já tenho um assunto em mente que vai ser uma continuidade desse assunto de hoje, falando de trabalho, mercado de trabalho, como a babá se mostrar para as contratantes, né, para as patroas. Eu tô pensando num assunto. Acho que vocês vão gostar. Então, eu já deixo aqui o convite. Espero todas aqui comigo de novo. Muito obrigada pela presença, pela participação. Boa noite, obrigada por essa live. Valéria, gostei muito da dica, sou a avó babá. Tá bom? Então, uma boa noite para vocês, bom descanso e até a próxima. Boa noite.